A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. Ela protege o nosso organismo contra os vírus e bactérias responsáveis por diversos tipos de patologias graves. Logo ao nascer, uma série de vacinas estão no calendário nacional de vacinação, que são vitais. O cartão vacinal é bem completo, começa desde o primeiro dia de vida, logo ao nascimento, né? A criança já recebe a dose da vacina, por exemplo, da hepatite B. E depois, com 15 dias BCG, com 2 meses, tem várias, com 3, com 4. Então, quase todo mês, no primeiro ano, a criança tem vacinas para tomar. Muito se fala sobre a eficácia das vacinas, desde que vacinas contra a Covid-19 estão sendo estudadas. O Instituto Butantan divulgou nesta terça-feira a eficácia global da Coronavac. Os dados mostram uma taxa de 50,38%, número que supera pouco o limite de 50% estipulado pela OMS para aprovar as vacinas contra a Covid-19. De acordo com Guilherme Freitas, que é virologista da UFA em Patos de Minas, a porcentagem apresentada gerou polêmica, mas há pontos positivos a serem esclarecidos à população. Não adianta nada a gente ter uma vacina extremamente eficaz e essa cobertura vacinal ela ficar a desejar, tá? Isso a gente vê no caso do sarampo, né? Que nos últimos anos a gente tem identificado alguns surtos de sarampo em algumas regiões do país. Apesar de ser uma vacina extremamente eficaz, né, por conta de não atingir uma cobertura vacinal necessária, as pessoas acabam sendo infectadas por essa doença. Existe uma série de outras vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Imunização, cuja eficácia não chegam perto dos 90%. As vacinas que protegem contra rotavírus, influenza, coqueluche e catapora são exemplos disso. O virologista exemplifica a taxa de imunização da vacina rotavírus, disponibilizada no país a partir de 2006, modificou totalmente esse cenário. Hoje em dia, os surtos são muito raros no país. Antes de 2006, era muito comum que as crianças tinham quadros de gastroenterite provocada por esse vírus com bastante frequência, né? Em 2006, então, a vacina ela foi colocada no calendário nacional de imunização. Essa vacina, pessoal, para vocês terem uma ideia, a eficácia dela gira em torno de 40% e 50%, tá? E mesmo assim ela teve um impacto muito grande nos casos de rotavirose, porque ela evita casos graves, né? Casos graves de diarreia. Então diminuiu muito a mortalidade das crianças por conta da rotavirose. A vacina da gripe também pode ser um exemplo esclarecedor para a população. As pessoas têm muita resistência em fazer a vacina da gripe, porque eu vacinei, mas fiquei resfriado do mesmo jeito, e vale esse esclarecimento. A vacina da gripe não prevê resfriados, você vai resfriar do mesmo jeito. Mas aquele caso de gripe grave, que leva para internação, que leva para UTI, a vacina de gripe, mesmo tendo 50%, 60% de eficácia, como elas têm, ela consegue prevenir. Assim como ocorre em várias vacinas contra outras doenças já aplicadas no país, a Coronavac, se aprovada, pode ser de grande valia para o enfrentamento da pandemia, principalmente para os casos graves. A população ela tem um risco diferente de contrair a infecção pelo coronavírus. Tá? Existem pessoas que têm um risco maior do que as outras, dependendo daquelas atividades que elas desenvolvem no seu dia a dia. Para qualquer uma dessas pessoas, se ela for vacinada com a Coronavac, esse risco de contrair a infecção diminui em 50%. Tá? É isso que essa eficácia global quer representar. Mesmo tendo essa eficácia aí das pesquisas mais baixa, ela pode ter um papel importante na diminuição da gravidade da doença. Os especialistas acreditam que isso pode ter um enorme impacto, já que haverá uma redução da taxa de internações e isso pode representar um alívio durante a pandemia. A vacinação vai garantir uma nova indução da sua resposta imune e, com isso, a proteção. Tá? Vai proteger pelo menos que essa pessoa desenvolva um caso que necessite de procurar ajuda,
né, de um hospital, seja por internação, seja até mesmo de um leito de UTI. Então é necessário sim que as pessoas, mesmo tendo tido a infecção anterior, elas sejam vacinadas.